Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Então hoje eu estou fazendo uma maneira diferente de apresentar a aula para vocês. A gente vinha utilizando o WhatsApp e também o formulário no Google Formulários, né? Quando eu fiz o formulário, a intenção era dinamizar um pouco mais a aula, mas principalmente dar a oportunidade de que você fizesse a atividade dentro do espaço da aula e não precisasse ficar com nada para fazer depois. Apesar dessa tentativa, teve colegas que não fizeram as atividades nem durante a aula, nem fizeram depois. Eu continuo insistindo que nós devemos corrigir isso. A gente está estudando, apesar da situação que a gente vive, nós não devemos parar de estudar, a gente tem que continuar se esforçando, sabe? É a situação difícil, mas é o nosso esforço que vai nos levar adiante, tá bom? Então, dito isso, hoje eu estou apresentando nesse vídeo a tentativa de também melhorar a nossa aula, tá? Eu entendo, porque eu também sinto isso, e os outros colegas professores também sentem, que as aulas no WhatsApp elas têm uma certa distância. Nós gostamos e nós precisamos de conviver. A gente sente muita falta de estar na escola, de conversar com vocês, de chamar a atenção, de estar junto, de sentir vocês perto de nós e vocês também conosco, né? A escola é uma comunidade. Infelizmente, a gente vive essa situação de pandemia que está durando já um longo tempo, mas a gente tem esperança de que esse isolamento social não vai durar tanto tempo assim mais. Esperamos que termine logo. Então eu digo, nossa escola ela não está com atividade presencial temporariamente, mas vai retornar se Deus quiser. Então hoje eu vou retomar aqui com vocês o assunto que eu trouxe para vocês na semana passada. Então eu vou apresentar brevemente aqui o formulário que nós utilizamos. Eu vou diminuir aqui a minha imagem para a gente poder acompanhar, tá bom? Vou ficar aqui no cantinho. Então tá. Semana passada foi o dia 5 de novembro, tá? Que nós tivemos a aula. O objetivo era estudar esta habilidade aqui do ensino religioso que trata de formas de imortalidade. Nós trouxemos para vocês aqui um pequeno texto, certo? Que eu espero que todos tenham lido. E logo na sequência a gente trouxe aqui 3 perguntas, certo? Vou aproveitar esse momento e a gente vai fazer uma breve correção, tá? Eu vou mudar aqui a imagem para um arquivo de Word. Eu vou fechar esse aqui e vou abrir o arquivo do Word, tá? Vamos lá então. Então eu coloquei em vermelho aqui a possível resposta, tá? O que você compreendeu pela crença na ancestralidade? Lembrando que a gente está fazendo essas respostas com base no texto que foi colocado lá no formulário. Então, a crença na ancestralidade, ela é a crença de que existe uma continuidade da presença dos antepassados na vida cotidiana dos familiares, da aldeia, né? E qual que é o objetivo dessa continuidade? Para garantir orientação, para garantir proteção e também para garantir uma vida feliz para as pessoas. Então, assim, se você ainda não entendeu, a crença na ancestralidade é o culto aos antepassados, principalmente os antepassados da própria família, tá? As religiões que adotam a ancestralidade fazem questão de prestar homenagem e ter práticas religiosas direcionadas à alma dos familiares já falecidos, tá? Tem inclusive religiões que as pessoas montam altares dentro de casa
às vezes com foto, às vezes com algum objeto que faça lembrança dos ancestrais, tá? E o que a gente tem que guardar é que existe a crença de que os ancestrais estão presentes na nossa vida, tá bom? Se der tempo, eu conto uma história para vocês que me aconteceu quando eu estava fazendo uma pesquisa, tá? A segunda pergunta, né? Vamos marcá-la aqui. Quais são os exemplos de religiões que adotam a crença na ancestralidade? E, de novo, a gente tem como base o nosso texto, né? Então, nosso texto aponta nações indígenas, nosso texto aponta o candomblé, nosso texto aponta a Umbanda, o shintoísmo e o espiritismo, tá? A gente vai aqui para a terceira pergunta. A crença na ancestralidade, ela valoriza os idosos? Justifique sua resposta conforme os argumentos do texto, tá? Então a resposta é sim. Ela valoriza os idosos e valoriza muito, não é pouco. Vocês devem ter visto lá no texto a fala de que na África, quando morre um idoso, eles dizem que morreu uma biblioteca, né? Por quê? Eu vou ler aqui a resposta que foi retirada do texto, tá? Essa crença valoriza e muito os idosos, pois eles carregam conhecimentos resultantes de uma longa jornada na vida e que essa sabedoria reverenciada constituirá a identidade do povo, uma vez que os antepassados sempre estarão presentes na vida do povo. Vocês compreenderam isso? Eu imagino que sim, né? Não basta fazer apenas a homenagem aos antepassados. Eles valorizam a experiência de vida de uma pessoa, né? Uma pessoa que viveu aí a idade que vocês têm, tem de repente muito menos experiência do que uma pessoa que está hoje com seus 80 anos, por exemplo, né? Ao longo da vida a gente vai ficando mais experiente. O que significa isso? A gente vai aprendendo o que realmente importa, o que realmente tem valor, né? A gente vai aprendendo que muitas vezes a gente deu importância àquilo que não deveria e as coisas que são realmente importantes a gente deixou passar, né? Então, assim, ouvir os idosos é muito importante e essa é uma grande lição que a ancestralidade nos ensina, né? Eu estou aqui me recordando, teve uma ocasião que eu fui fazer uma visita de pesquisa, eu estava pesquisando, né? Um terreiro de Umbanda. Eu não sou da Umbanda, tá? Você sabe que eu sou católico, mas na condição de professor de ensino religioso, na medida do possível, eu tento conhecer tudo que eu posso para poder falar com vocês, né? Então, na época, eu fui visitar e ver como era um culto, né? E nessa atividade religiosa que eu presenciei, eu vi que eles têm uma relação especial com os antepassados que foram escravizados no Brasil, tá? Então eles têm isso. E tem na figura do preto velho a pessoa sábia, o antepassado sábio, que sabe dar bons conselhos e consegue orientar as pessoas. Esse é só um exemplo, tá? Existem muitos outros. E eu sempre vou dizer isso, claro. Sempre existem muitos outros. Até porque existe muita religião no mundo. Quando a gente pega aqui para falar da ancestralidade, vocês têm que ter certeza de que a gente não está falando do assunto da maneira que ele merecia, porque ele é muito amplo e nosso espaço de tempo é muito curto, né? E muitas vezes fica difícil tratar. Então tudo que a gente traz é sempre de uma maneira geral. Agora nós vamos passar para o tópico seguinte, mas eu gostaria de relembrar a vocês do que nós estamos tratando exatamente. Vocês devem se lembrar
que na semana retrasada a gente estava falando de imortalidade. E a nossa proposta, com essa habilidade que está sendo trabalhada, é realmente trabalhar como as religiões pensam a imortalidade, como as religiões elas tentam responder à pergunta do que acontece conosco depois que a gente morre, né? Isso é uma situação quase que obrigatória nas religiões. Elas sempre tentam dar uma resposta para essa pergunta. O que acontece com o ser humano depois que ele morre? E a resposta geralmente aponta para uma continuidade da nossa vida, tá? Então, que fique claro para vocês, as religiões são elas que tentam responder o que acontece conosco quando a gente morre, e a resposta delas é de que a vida continua. Porém, devido à grande quantidade de religiões que nós temos no mundo, é comum também a gente encontrar explicações diferentes. Quando eu trouxe o tema da ancestralidade, eu estou tentando mostrar para vocês que ela é uma das respostas para a ideia de imortalidade. Por quê? Vai ter religiões que acreditam, né? Aliás, quando se fala aqui do culto aos antepassados, está se afirmando ao mesmo tempo: olha, eu vou cultuar meu antepassado que morreu. Eu sei que ele vai estar presente comigo. No momento em que uma religião decide fazer isso, ela também está dizendo para você que o seu antepassado ele está falecido, porém ele não deixou de existir. Ele continua existindo, porém de uma outra maneira. E essa outra forma de existência tem uma ligação com a sua vida hoje, aqui no plano em que a gente se encontra. Percebe? Então, na ancestralidade já está contida a ideia de que existe uma continuidade da vida. E essa continuidade da vida, ela ainda interfere na vida dos vivos. Complicado, né? Mas se você pensar direitinho, você vai compreender o que eu estou falando, né? Por quê? Existem religiões que acreditam na imortalidade, né? Numa vida depois da morte, porém elas afirmam que não é possível ter comunicação nem interferência dos que já morreram com a vida dos que estão vivos. Agora nós vamos ver aqui uma segunda forma de crença na imortalidade, tá? Ela chama-se transmigração. Não sei se já ouviram falar. Eu vou ler aqui muito rapidamente, tá? Depois eu passo o texto para vocês. A transmigração é uma doutrina filosófica de origem indiana, transportada para o Egito, de onde mais tarde Pitágoras a importou para a Grécia. Os discípulos desse filósofo ensinavam ser possível uma mesma alma, depois de um período mais ou menos longo no Império dos Mortos, voltar a animar os outros corpos de homens ou de animais, até que transcorra o tempo de sua purificação e possa retornar à fonte da vida. Tá, vou parar aqui. O que a gente tem? Doutrina filosófica, tá? A gente está falando aqui da antiguidade, da nossa antiguidade ocidental, tá? Apareceu aqui para nós o Pitágoras, vocês estão vendo o nome dele aí. O Pitágoras, ele é muito estudado na matemática, então vocês vão ver depois, se ainda não viram, quem foi Pitágoras para a matemática, tá? Então a transmigração da alma, basicamente a ideia de que uma alma pode mudar para outro corpo. O que a gente tem que ficar atento nesse trecho? É de que essa alma pode voltar para corpos de homens, de mulheres ou de animais, tá? Basicamente é isso. Essa alma pode voltar novamente em homens ou animais, tá bom? Tem aqui uma outra frase aqui que eu gostaria de destacar, né? Vocês vejam que essa transmigração acontece
com um objetivo, que é o tempo de purificação dessa alma. Então você já tem um outro detalhe aí presente nessa ideia da transmigração, né? Ela precisa se purificar para quê? Para conseguir retornar à fonte da vida, tá bom? Então, transmigração acredita que as almas podem retornar à vida. A vida pode ser no ser humano ou pode ser na forma de animal, né? E o objetivo dessa mudança de corpos, né? Uma alma mudando de corpo, é a purificação para que ela possa retornar à fonte da vida. O objetivo final da purificação é chegar na fonte da vida. Essa ideia da transmigração, ela perdura até hoje, viu, gente? Tem tradições religiosas, inclusive no Brasil, que acreditam na transmigração. Eu vou agilizar aqui porque nosso tempo é muito curto, né? A gente já está quase que esgotando o horário da aula. A transmigração, ela estava presente numa religião chamada órfica, tá? A religião órfica. A gente tem aqui a data, que é por volta aí do século 6 a.C., tá? Tem muito tempo atrás. Eram escolas chamadas escolas de mistério. O fundador é o Orfeu, né? O Orfeu é uma figura da mitologia grega, né? Ele que ensinava que a alma era imortal, que a alma aspirava à liberdade, enquanto o corpo a mantinha prisioneira, né? Outro detalhe que a gente tem que guardar do pensamento antigo sobre a ideia da imortalidade da alma. Para os antigos que acreditavam na transmigração, a alma deseja ser livre e o corpo é uma prisão para a alma, tá? Essa ideia é uma ideia antiga, tá? Então, retornar à fonte da vida é ganhar a liberdade. Retornar à sua origem. A ideia é essa. Retornar à origem. Retornar para a fonte da vida é retornar para o Criador. E estar no corpo é estar preso, é conseguir ver as coisas de maneira distorcida, tá? Por quê? Em outro momento a gente vai tentar ver aí como o Platão pensava. Platão é um filósofo, tá? E vocês vão estudar bastante, se Deus quiser, lá no ensino médio. Ele utiliza essa ideia aqui para construir a base do seu pensamento filosófico, tá? De que o corpo é o cárcere da alma, tá bom? Eu vou parando por aqui por causa do tempo, viu? Semana que vem vamos tentar retomar esse assunto aqui e adiantar o nosso assunto para a ideia de reencarnação. Então, gente, você já tem que entender que entre a transmigração e a reencarnação existem diferenças, tá bom? E semana que vem, então, a gente vê reencarnação e tenta entender as diferenças entre elas. Eu vou postar esse vídeo aqui no canal do YouTube, um canal que eu criei para realizar essas aulas. Eu vou pedir a vocês que avaliem. Vai lá nos comentários do vídeo, comenta lá o que vocês acharam. Vocês podem comentar lá também curiosidades que vocês têm, que vocês gostariam que a gente fizesse mais vídeos, tá? E o que vocês acharam da aula de hoje. Eu fico feliz de poder utilizar mais esse recurso para tentar aproximar mais de vocês e espero que seja satisfatório, tá bom? Estejam em paz, fiquem em paz, não desistam de aprender, tá? O conhecimento nos liberta, viu? Uma pessoa ignorante, ela fica prisioneira da opinião dos outros, tá? E fica escrava de outras pessoas. Bom dia e até a próxima aula.